Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Spirited. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito da importância da arte na casa espírita e para isso vamos ter a participação da Maria Negrelli, que é uma trabalhadora aqui do Espírito Santo. Vão ser 20 minutinhos de explanação a respeito desse tema e depois 20 minutinhos respondendo perguntas e respostas, interagindo com vocês. Então, vamos chamar agora a Maria. Seja muito bem-vinda, Maria. Ei, boa noite, obrigada. Bom, a palavra e a explanação é toda sua. Daqui a pouco eu volto para a gente poder fazer as perguntas e respostas. Tá joia. Boa noite, gente. Espero que vocês estejam bem. Estão aí chegando. Espero que estejam me escutando bem também. Bom, para me apresentar, meu nome é Maria, né? Como o Murilo disse. Eu moro na cidade de Colatina. Aqui eu trabalho no Centro Espírita Vicente de Paulo, no CEVIPA. Participo de um grupo de música, que é o Grupo Dom. E, enfim, só isso de apresentação tá bom. E hoje a gente vai bater um papo sobre arte. Eu sou um pouco suspeita para falar de arte, né? Eu amo arte, amo tudo que me proporciona, tudo que já me transformou. E sem a arte, eu, né, como jovem também, não estaria aqui, no sentido de não estaria aqui para falar com vocês e também não estaria com um olhar que eu tenho para a vida hoje. Ainda tenho muito para aprender, muito para melhorar, mas existe um divisor de águas na minha vida, né? Uma Maria sem a arte e uma Maria depois da arte, depois que a gente começou a trabalhar com a arte aqui na cidade de Colatina. E diante desse cenário é muito complicado às vezes a gente se deparar com algumas casas espíritas que não abrem a porta, né, para a arte e consequentemente também não abre a porta para o jovem entrar, porque algumas vezes ou na maioria das vezes, pelo menos aqui na cidade de Colatina foi assim, o jovem ele acaba tendo um protagonismo no movimento espírita através da arte, né? Muitos jovens começam ali na mocidade espírita, na juventude, acabam formando grupos de música e dali seguem para outros departamentos na casa espírita. Não estou dizendo que a arte é algo isolado dos demais departamentos e nem que os departamentos são isolados da arte. São todos importantes e todos trabalham em conjunto. Mas, e nem excluindo também, né, esses outros trabalhos nesses departamentos, dizendo que eles não têm importância, eles são de extrema importância. Mas acontece que a arte, ela abre portas para o jovem, para que ele se sinta mais abraçado, para que ele se sinta mais acolhido, com mais energia, para participar de outros trabalhos. E jovem de todas as idades, tá, gente? Não é jovem aí novinho, não. Jovem de todas as idades. E, infelizmente, a gente se depara com essas casas espíritas que ainda lidam com a arte como um tapa-buraco, né? Chega tipo, vem cá você que toca, vem cá você que canta e toca uma música aí para a palestra começar, ou vai tocando aí até a palestra começar. E enquanto a música está lá na frente, né? Quantas pessoas estão tocando, os grupos de músicas, as pessoas costumam ficar conversando, não param para escutar, como se realmente a arte não fizesse parte daquele todo, como se não tivesse importância. E, infelizmente, a gente esquece que a música ali, ela serve para nos conectar com o mais alto, com o divino. Ela transporta, seja encarnado ou desencarnado, ela coloca todos aqueles que estão no salão na mesma vibração, na mesma vibe energética da equipe espiritual da casa para se iniciar os trabalhos, né? A arte faz com que você sinta de uma maneira mais sensível e com mais facilidade. A palestra pública, né, ela é de extrema importância. Isso aí é indiscutível. Mas a arte, ela te alcança com mais facilidade. E, enfim, estou falando essas coisas, mas não entendo que existem só coisas ruins, né? Existem muitas coisas boas, não existem apenas muros, há muitas pontes por aí. E isso a gente encontra em, por exemplo, muitas literaturas espíritas, né, falando de arte.
O primeiro livro de Chico mesmo, né, Chico Xavier, foi o livro Parnaso do Além-Túmulo, que é um livro com várias poesias, 56 poesias, se eu não me engano. E depois a gente vê também Leon Denis falando de arte no livro O Espiritismo na Arte. E ele fala assim: um dos objetivos essenciais da arte é a procura e a realização dessa beleza, e é também a procura de Deus. É uma manifestação do pensamento de Deus. Depois a gente tem Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro O Consolador. E vale ressaltar que esse livro ele é dividido em 3 partes: ciência, filosofia e religião. E dentro do campo da filosofia tem um capítulo, sentimento, que é intitulado Sentimento, e a arte ela foi enquadrada nesse capítulo, né? nesse campo da filosofia como um sentimento, nesse livro O Consolador. E ali tem a pergunta, né, 161, que é arte? E aí Emmanuel fala assim: a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças da alma. É algo que auxilia na evolução através dessa manifestação. E quando ele fala manifestação desse mais além, é algo que está para lá da nossa dimensão. E, de novo, Emmanuel, através de Chico, no livro A Caminho da Luz. Nesse livro relata que aconteceu a Inquisição e também as Cruzadas. E aí, diante desse cenário, Inquisição e as Cruzadas, a estrada do homem, homem se referindo a homem e mulher, estava coberta de um pano de trevas espessas, né? Por conta dessas guerras, dessas cenas amargas de muito sacrifício, acabou que a evolução humana foi travada por mais 6 longos séculos, houve um atraso. A espiritualidade, então, diante desse cenário, ficou muito preocupada com isso, e aí começou a fazer reuniões no plano espiritual. Nessas reuniões, os amigos espirituais, os emissários do Divino Mestre, começaram a mudar, queriam mudar o foco da população, não queria mais essa energia de guerra, né, de tanta matança, tanto sacrifício, tantas lutas. Queriam mudar isso. E aí acabou que eles começaram um trabalho numa nova nação do futuro. Eles queriam encaminhar o mundo a uma nova era. E aí, óbvio, né, seguindo todas as determinações sábias do Cristo, de Jesus Cristo, para se erguer esse novo mundo, eles juntaram as coletividades e fizeram com que elas retornassem à carne pelo caminho da reencarnação. O que aconteceu diante disso? Antigos mestres de Atenas, lá da Grécia Antiga, né, os escultores da antiguidade, reencarnaram na Itália, espalhando nos departamentos da pintura e da escultura as mais belas joias do gênio e do sentimento. Ou seja, a espiritualidade queria uma transformação moral a respeito do belo, né? Tirar aquelas pessoas daquela vibe de trevas medievais. Porque na arte medieval, na Idade Média, não se percebia o sentimento que continha na obra. E o Renascimento veio mudar esse foco, veio a descoberta da perspectiva, da profundidade, promoveu um novo olhar para todo mundo que estava envolvido naquela energia caótica. Então, a renascência, ou renascimento, iniciou primeiramente lá no alto, né, através de reuniões e reuniões desses emissários do Divino Mestre. Essa transformação que a espiritualidade desejava começou a clarear a Terra em várias direções. Em palavras mais claras, a espiritualidade utilizou a arte para traçar um novo caminho, para mudar o foco, para mudar todo aquele cenário de guerra, né? Que tudo ali era luta, era guerra, guerra e guerra. No final era sempre guerra. Então a ferramenta para isso foi a arte. E, gente, isso está no livro. Está no livro A Caminho da Luz. A diferença é que a gente não lê, né? A gente acaba não prestando atenção e a gente acaba não compreendendo. Porque se a gente lesse, se a gente compreendesse na real, as casas espíritas estariam abertas, né? De portas abertas para a arte, que nada mais é do que essência divina, que serve para nos conectar a uma linha mais direta
com o Criador. E, bom, dentre esses mestres lá da antiguidade, lá de Atenas, que acabaram reencarnando na Itália, a gente encontra o artista, né, que todo mundo conhece, Michelangelo Buonarroti, que foi lá o encarregado para pintar a Capela Sistina. E ele, né, que lá em Atenas, na Grécia Antiga, era um escultor chamado Agorácrito, reencarna para fazer uma revolução na arte. Ele nasceu na região da Toscana, foi pintor, escultor, poeta, anatomista, arquiteto. Se ele tivesse um currículo Lattes hoje, ia fazer sucesso, né? Que ia ser tanto de coisa. E ele gostava muito de ir lá em Carrara, que é uma cidade da região da Toscana, né? Uma cidade da Itália. Ele gostava de ir lá para cortar o mármore Carrara com as suas próprias mãos. Ele gostava desse contato com a terra. E ele esculpia, né, diretamente no mármore mesmo, sem modelo base. Ele ia lá e na cabeça dele ele esculpia. E era algo que jamais tinha visto naquela época, né? Era algo inovador. E esses trabalhos que ele fazia, né, no mármore, diretamente no mármore, mexiam muito com o seu espírito, porque ele se recordava de vidas passadas. E a gente percebe, né, ao longo da história, que Michelangelo não tinha dó da pedra, não tinha dó nenhuma da pedra, porque ele sabia que por trás daquele bloco de mármore havia uma escultura, havia algo a mais. Havia, por exemplo, a escultura de Moisés, a escultura de Davi, a Pietà. E aí a gente para pensar quantas vitórias estão depois da dor, né? Que haverá para lá dos nossos limites. E falando de arte na casa espírita, quem está inserido na arte, seja diretamente ou indiretamente, quantas transformações a arte faz, né? Quantas pedras brutas ela consegue lapidar, como o Michelangelo fazia, né? Pegava um bloco de mármore bruto e lapidava e virava uma obra de arte. E quantas obras de arte a gente tem por aí, né? Quantos jovens que se transformaram através da arte e se encontraram, né? Eu me encontrei por conta da arte, porque se não fosse isso, eu acho que, não sei, eu não trabalharia na casa espírita, ia lá só para assistir palestra mesmo. E ele não gostava de pintar, ele gostava mesmo de ser escultor, mas enfim, né? Como tudo na nossa vida, tudo que a gente não gosta, a gente acaba atraindo. E o Papa Júlio II, que era o Papa na época, ele simplesmente obrigou Michelangelo a pintar o teto da Capela Sistina. E aí ele fala para o Papa que ele não pintava muito bem, que ele gostava mesmo de esculpir, era isso que ele fazia de melhor. Ficou com medo de aceitar esse trabalho por conta dessa questão e acabar não saindo um trabalho bom. Mas, por outro lado, ele ficou com medo de negar, né, e recebeu uma bronca do Papa. Ele aceitou, ficava horas a fio, virava noites e mais noites fazendo os esboços, passava muito tempo na Bíblia estudando esses profetas, ficava muito nervoso, com ansiedade, com medo, e o Papa ali na orelha dele cobrando ele, né, que ele queria algo muito rápido. E aí no dia ele estava cansado, ele foi dormir cedo, e do nada ele escutou alguém chamar seu nome. Muitas vezes ele tinha relatos, ele tinha sonhos com a sua mãe, e um personagem que ele não chegou a conhecer naquela vida, mas que ele tinha um sentimento de amizade muito grande. Esse personagem que se chamava Massácio, e chamou ele, né, para ir num lugar, porque ele notou que Michelangelo estava muito desanimado em pintar a Capela Sistina. Então, Michelangelo vai, se desprende do corpo e seguiu com a sua mãe e com o Massácio. E aí ele leva Michelangelo, no plano espiritual, né, para um lugar muito imponente. Era um edifício que era apoiado em 2 colunatas imensas, era, assim, algo que ele nunca tinha visto igual na vida dele. E a intenção de Massácio era a seguinte, ele queria que, primeiro, Michelangelo visse o que foi gerado no plano espiritual, no campo da pintura, para que ele pudesse ter uma base e, assim, estabelecer um rumo a tomar na sua obra, né? Na obra que ele tinha que executar lá na Capela Sistina. Quando Michelangelo entrou na sala, ele ficou muito chocado, ficou boquiaberto. Ele parou assim diante da primeira tela, que era
enorme, era monumental, retratava uma cena típica do Velho Testamento, uma passagem de Moisés, e a pintura não era só uma pintura, né? Ela tinha movimento por si só, os olhos tinham expressão, o rosto, as mãos, os pés, a boca dali do personagem faltava transmitir uma mensagem, faltava falar. E aí ele fala, né, que aquilo ali era muito sublime, que parecia que ele tinha alcançado o trono de Deus. E Massácio mostrou uma série de quadros para Michelangelo, e ali ele percebe que a vida de Jesus nunca foi tão bem representada. E aí ele fala para Massácio que aquilo ali era um campo de trabalho imenso que ele nunca tinha visto na vida. E Massácio responde para ele: sim, um campo de há muito escolhido por nós. Por isso, não abraças o desânimo. Tens muito que servir e aprender ainda. Tu te reencontras com laços antigos de existências passadas, mas trabalha dentro do reajuste pedido, espalhar as claridades, em nome do Mestre. Usa o teu entusiasmo com júbilo, consagra-te à obra maior e Deus executará o resto. Quantas vezes a gente se sente pequeno, né? A gente se sente desanimado diante de um trabalho na casa espírita. Às vezes a gente vê pessoas fechando portas e mais portas, mas se uma porta se fecha, outra se abre, né? Vamos parar de construir muros e construir pontes. Michelangelo, então, ele retorna, né? Acorda no corpo, percebe os raios de sol pairando em Roma, ergue-se muito disposto a trabalhar nos esboços da Capela Sistina, procurando transmitir toda a grandeza que ele viu naquelas telas que enfeitavam locais distantes no plano espiritual. E foi assim que ele fez a Capela Sistina, né? Para quem não sabia pintar, ele fez aquela imensa obra de arte baseada no que ele viu do lado de lá. Então, vocês imaginam o que tem do lado de lá no campo da pintura, né? E essa informação, né, essa história de Michelangelo, eu retirei do livro de Mariluza Vasconcelos, que se chama Miguel Ângelo. E, bom, com a arte dentro da casa espírita, quantos tetos como esse, como a Capela Sistina, a gente consegue pintar? Quantos tetos de outras pessoas, tetos às vezes nublados, escuros, sem cor, quantos tetos a gente consegue clarear e colorir? Quantas revoluções as artes fazem, e isso no silêncio, que fazem aquele lugar, a casa espírita, transcender. Há relatos mediúnicos que, às vezes, em algumas apresentações artísticas, parece que as casas espíritas não têm paredes nem teto, parece que transcende mesmo, é um trabalho imenso. E quando a gente acredita em nós, né, como depois desse sonho, Michelangelo foi, acreditou nele e fez acontecer, quantos tetos como esse nós conseguimos fazer através da arte, porque é muito importante a gente acreditar que nós somos importantes, que o nosso trabalho é essencial. Através desse nosso trabalho no bem, quantas coisas em nós mudam quando a gente sai daquela bolha onde a gente se julga menos importante, onde a gente se julga pequeno, né, que não conseguimos isso ou aquilo. E a arte na casa espírita, ela ganha espaço e ela serve para isso. Ela molda a nossa vida, ela pinta o teto da nossa vida, faz da nossa vida uma grande obra de arte e vem para nos modificar para melhor. É uma ferramenta que nos conecta com o divino e essa é a importância da arte na casa espírita, né? Pintar inúmeros tetos, transformar o nosso, que primeiramente a gente transforma o nosso e transformar o dos outros. Uma obra de arte na luz do Mestre Jesus. E como trabalhadores dessa seara, a gente tem que estar atento se a arte está nos aproximando ou nos afastando do divino, porque dependendo da nossa intenção, pode nos afastar. Dependendo do nosso objetivo, né, pode ser que acabe não aproximando. A nossa missão como trabalhadores espíritas é muito clara, é esclarecer, consolar corações, divulgar a doutrina espírita. Não visando quantidade, mas sim qualidade, uma conexão reta com o Criador, sem curvas do egoísmo, do estrelismo, do orgulho, da vaidade, algo que de fato pode te afastar, né? Essa linha reta pode fazer umas curvas e, bom, não é esse
o objetivo do trabalho na arte. Toda arte ela vem com esse direcionamento, né? Tocar corações de forma única. E quando a gente contempla a arte, a gente se sente mais perto de Deus, né? A gente tem uma conexão mais profunda com Deus. Então, gente, vamos abrir a porta para a arte, né? Vamos deixar ela entrar, vamos nos permitir viver tudo isso. Chega de muros construídos, vamos construir pontes, né? Para a gente atravessar, para a gente ligar um no outro, para aqueles que estão próximos a nós. Vamos auxiliar o outro com essa ferramenta linda que é a arte. E com essa ponte, a gente vai chegar em lugares que nós mesmos nem acreditamos. Então, essa é a importância da arte na casa espírita, é religar a gente a Deus, é nos manter mais próximo a Deus, porque a arte ela é de essência divina e ela é uma manifestação do pensamento de Deus. Excelentes esclarecimentos e explanação que a Maria nos trouxe. Gostaram também? Vamos ver aqui as primeiras perguntas que nós já temos agora para a nossa segunda parte. Vamos ver, vamos colocar na tela algumas perguntas. Olha, a Roberta já mandou aqui para a gente. Com a pandemia, sinto que a arte passou a ser ainda mais valorizada. A área de artes também tem ganhado mais espaço nas casas espíritas desde a volta do presencial? Olha só, isso eu vou falar no campo da minha cidade, tá? Depois da pandemia, a gente enfrenta uma grande dificuldade, tanto de trabalhadores, quanto de aqueles que, né, vão lá em busca de um esclarecimento. Parece que as pessoas fizeram assim, enquanto elas deveriam fazer assim. Então, assim, a gente, aqui em Colatina, pelo menos, a gente enfrenta uma grande dificuldade em trazer essas pessoas de volta, né, e fazer com que elas tenham aquele ritmo que antes da pandemia estava bem estabelecido. Antes da pandemia, aqui na minha cidade, funcionava de uma maneira muito bonita. Direto a gente estava fazendo palestras, teatros, né, era um campo onde a gente mergulhava de cabeça e transformava todo mundo. Tudo funcionava, parece que tudo funcionava ali, tintim por tintim, porque a gente tinha essa união. Mas, infelizmente, depois da pandemia, todo mundo parece que fez assim, né? Fica até um apelo para quem está nos assistindo. Não sei se na cidade de vocês aí enfrentam esse problema também, mas, gente, vamos voltar para a casa espírita. É o lugar que a gente tem que estar, é o lugar que a gente vai se fortalecer. E é o lugar também para a área de artes crescer. Vamos ganhar mais espaço com isso e transformar, né, tudo na nossa vida com a arte. Sim. E a área de artes, ela é uma área nova, né? Que está sendo instituída agora pelo movimento federativo, né? Incentivando as casas espíritas a trabalharem com ela. E as casas que ainda não trabalham, fica essa orientação, fica essa dica, né? De tentarem trabalhar com a arte, porque pode até ser um atrativo para as pessoas retornarem à casa. Vamos ver aqui, tem um comentário do Jordan, que ele diz o seguinte: a arte é essencial para a transformação do mundo através da transformação dos encarnados. Na sua opinião, quais meios práticos e eficazes nós temos de incluir nossa arte na casa espírita? Olha só, o primeiro ponto, a gente precisa de acolhimento. Inicialmente a gente não precisa de muitas coisas, a gente precisa que alguém nos abrace, alguém fala assim, vem, pode vir que aqui tem espaço para você. Né? Esse acolhimento, ele é muito importante. E eu digo isso com propriedade, não sei se o Rogério ou a Márcia estão aí assistindo, mas quando eu era mais nova, eles abriram os braços para mim e para outros jovens, né, para a gente experimentar esse mundo e nos permitir fazer parte da arte. Então, a gente precisa desse acolhimento. E, óbvio, né, da casa espírita investir também em alguns equipamentos, isso é importante, talvez até salas para a gente, né, começar a trabalhar ali, seja uma música, seja um teatro, porque a infraestrutura ela não foge
desse requisito, ela precisa também ser desenvolvida, mas o primeiro ponto que a gente precisa é um acolhimento que, em algumas casas espíritas, isso não tem. Mas, quando tem o acolhimento, os jovens fazem acontecer e, no final, dá tudo certo. Sim. Bom, mandem as perguntas de vocês. E Maria, aproveitando que estamos falando sobre a arte, né, enquanto o pessoal está aqui digitando as perguntas, comenta para a gente um pouquinho sobre o primeiro Semearte. Ah, sim. Então, ocorreu nesse sábado, né, no dia 5 de novembro. Infelizmente, eu não pude estar presente, infelizmente. E foi um evento onde alguns grupos de músicas participaram, né, também poesia. Jordan, inclusive, que comentou aí, eu sei que ele participou, que é um grande trabalhador aí na área da poesia. E foi isso, gente. Acredito que foi lindo, como outros também que eu já participei, né? Infelizmente não pude participar desse, já participei de eventos semelhantes e espero que eventos como esse sejam um espelho para que se espalhe no Brasil, para que esse movimento artístico espírita capixaba seja um espelho para muitos outros, porque é um movimento muito lindo que a gente faz aqui e é uma revolução que abre muitas portas para as nossas vidas. Sim. Que multiplique, né? Que multiplique. Seja servo para multiplicar. No início, quando há necessidade da implementação de uma área nova, sempre é muito difícil, né? Tanto em âmbito federativo quanto em âmbito local também nas casas espíritas, né? E o que você acha que é o grande ponto que gera essa dificuldade? Olha, eu acho que as pessoas são muito diferentes, né? A gente lida com pessoas que vêm de outras épocas, que enfrentam alguns padrões que às vezes outros não enfrentam. E a gente lida com essas convergências, né, de pensamentos. Tem casas espíritas que permitem, por exemplo, que a música dentre, mas tem que ser um violão apenas dedilhado. Não pode ser com batida, porque aí vai ser barulho. Sim. Então, a gente vai se encaixando da maneira que dá. Se não está dando e a porta fechou, a gente vai buscando sempre trabalhar, mas não desistir. É aguentar pedrada, gente. Aguentar pedrada até quando dá, mas o importante é fazer acontecer, é fazer diferente. Se o outro pensa de uma maneira que a gente não concorda, a gente vai tentando pouquinho por pouquinho até espalhar o bem, porque o bem, a arte contagia. Sim. Na verdade, uma grande questão que a gente pode refletir com base nessa sua fala é o respeito, né? Respeito às diferenças e ninguém tentar impor a sua própria verdade, né? Tentar ali chegar no denominador comum para atender às necessidades de todo mundo e, acima de tudo, divulgando a doutrina espírita. Com certeza. Olha, temos um comentário aqui do Pedro, que ele diz o seguinte: uma das vantagens da arte é a possibilidade de alcançar muitos corações. Vejo adultos, crianças e idosos unidos em prol dessa linda ferramenta. Como incentivar ainda mais o diálogo intergeracional nessa área? Pedro foi profundo, né? Profundo. Olha, Pedro, eu ainda parto do princípio do acolhimento. Eu acho que tudo começa quando alguém inicia, né? Precisa de uma pessoa para idealizar e várias para construir. Então, assim, quando a gente tem alguém ali dentro da casa espírita, principalmente os dirigentes da casa espírita que acabam tendo uma voz maior, né, diante dos outros, quando eles disseminam essa ideia, quando eles espalham essa ideia para departamentos de estudo na casa, seja na juventude, estudos mediúnicos, no ESG, enfim. Quando partem essa ideia, é uma semente que vai sendo plantada e a gente vai ver essa colheita, né? Às vezes rápida, às vezes lenta, mas tem que partir de algum lugar, tem que ter esse acolhimento, a gente tem que se sentir abraçado. Tem que começar, né, de alguma Tem que forma. começar, Isso é exatamente. importante, né? Bom, alguém com mais alguma pergunta aqui para gente? Enquanto isso, tem uma frase que você disse logo no início, que eu vou pedir para você explicar ela um pouco mais para a gente, porque ela é bem interessante. A arte não é isolada dos departamentos da Casa Espírita. E os departamentos não são isolados da arte.
né? A arte ela pode e deve ser trabalhada nos vários departamentos da casa espírita, em várias áreas. Como que isso pode acontecer, por exemplo? Traz para a gente alguns exemplos, por favor. Quando a gente fala que a arte ela não é isolada, é porque, como assim, parece que existe a casa espírita e aí existe o grupo de música. Uhum. E Uma que coisa à aquele parte, grupo de né? música não faz parte da casa espírita, não faz Sim. parte daquele trabalho, sendo que o propósito é um só. Então, por isso que não é isolado, porque Uhum. a arte, ela tem a mesma intenção do que, por exemplo, o que acontece no ED, que é um estudo, é um conhecimento, do que acontece no estudo mediúnico, numa reunião mediúnica. Na casa espírita que eu frequento, por exemplo, toda vez que acontece uma irradiação ou uma reunião mediúnica, sempre pede para cantar uma música. Isso Uhum. por quê? Porque um espírito, ele sente com muita mais facilidade uma música, ele entende muito melhor do que às vezes alguém está ali falando, falando, falando e falando. Às vezes ele tem tanta voz, tanta informação na cabeça dele, que ele não consegue, né, tirar o joio do trigo. E aí a música vem para que ele, né, de certa forma, se entregue com mais facilidade àqueles médicos, àqueles enfermeiros, aquela espiritualidade que quer ajudar. Então é uma Sim. corda trançada para resgatar as pessoas do abismo. Olha, interessante. A Isabela comentou aqui para gente. Maria, como você lidou com a descoberta do seu trabalho através da arte na casa espírita? Foi difícil aceitar? Não, foi muito fácil porque eu comecei a trabalhar por conta da arte. Eu Uhum. lembro que aconteceu um fato, assim, porque às vezes a gente trabalha, né, tanto na arte quanto em outros departamentos na casa espírita, e a gente não sente um propósito maior. A gente não sente, estou falando de sentir mesmo, gente. A gente sabe da importância, a gente sabe de tudo, né, que é bom, enfim. Mas às vezes tem um divisor de água que você sente na pele. Sim. E para mim não foi difícil aceitar, porque uma vez a gente foi fazer uma apresentação em Nova Venécia, e ali eu entendi o que era o trabalho na arte. Estava acontecendo antes da gente tocar um teatro do Grupo Ânima, que é um grupo aqui do estado, né, do Espírito Santo, é um grupo capixaba. E aí eu não me lembro exatamente qual foi a frase que eles falaram, mas esse evento aconteceu dentro de um casarão antigo. E aí eles falaram uma frase e pessoas, né, médiums, relataram que havia escravos no plano espiritual, que no momento em que o grupo Ânima lá fazendo teatro falou essa frase, esses escravos soltaram as ferramentas. E aí eles olharam para aqueles atores, né, para o grupo Ânima, tipo assim, cara, então a vida não é isso aqui, eu não preciso ficar trabalhando para sempre, eu não preciso ficar escravo desse trabalho, escravo de tudo isso daqui, então quer dizer que eu posso seguir o meu caminho. E depois desse relato, eu entendi o que era arte. E aí eu comecei a trabalhar sentindo o propósito no meu íntimo e na minha pele. Então, para mim, não foi difícil, porque pô, tocar é legal você estar ali com o seu grupo de juventude ou com um grupo de música. Mas quando deu esse baque na minha vida, é aí que eu senti a importância, que a gente não está ali para tocar só por tocar. Tem um propósito que vai muito além disso. Muito bacana essa história, gente. Casos reais por Maria Negrelli, para a gente poder refletir sobre o assunto. Olha, a Isabela comentou aqui também para a gente. Em minha opinião, a casa espírita deve mostrar a arte desde as crianças pequeninas, com as dancinhas, teatro, alegra a casa. Além de ficar na memória da criança, faz com que ela queira sempre voltar. A arte na evangelização, né? Muito interessante esse comentário da Isabela. Muito importante mesmo. E faz uma Sim. diferença danada, né? A gente Uhum. vê crianças que tocam, que têm Sim. maior facilidade para aprender na escola, por exemplo, É mais verdade. facilidade dentro do nosso conceito, né? Dentro aqui
da arte da casa espírita, de entender o espiritismo com mais facilidade, é uma semente que se planta desde cedo. É muito importante mesmo. E é uma forma lúdica de ensinar o espiritismo, né? É muito sem bacana. contar que é lindo, né, gente? Convenhamos. É lindo. Muito bacana. Bom, Maria Negrelli, este foi o nosso Espirited. Gostamos muito da sua participação na noite de hoje. A todos também que participaram aqui, nosso muito obrigado a todos vocês. O vídeo vai ficar gravado, né? E fiquem todos com Deus. Maria, quer dar as suas palavras finais para se despedir do pessoal? Não, só agradecer mesmo. Que bom que vocês estiveram presentes e que a gente possa aí disseminar a arte com mais facilidade, abrir portas e continuar construindo pontes e derrubando muros. Olha, boa frase para poder finalizar bem a nossa reflexão da noite de hoje. E em breve, mais um Espirited com um tema muito interessante vai acontecer aqui na rede social da FES. Fiquem atentos e boa noite.